Tá. Só resumindo para quem tá aqui, eu já tinha começado, mas eu lembrei que eu tinha que gravar. A primeira coisa que a gente tem que saber é volatilidade. Um bagulho volátil, um líquido volátil, é que tem mais facilidade ou não para entrar em ebulição. Então, volátil tem a ver com vaporização, com entrar em vapor, tá? Então, comparando álcool e água. Água entra em ebulição a 100 graus, álcool a 70. Então, o álcool entra em ebulição antes do que a água. Então, ele é mais volátil do que a água. Isso aqui tem que saber. Então, propriedade coligativa, cada substância, ela tem uma propriedade diferente. Um certo ponto de ebulição, um certo ponto de fusão e assim por diante. Tipo a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Então, propriedade coligativa é quando você adiciona alguma coisa, tipo um soluto, aqui a gente vai trabalhar com um soluto não volátil, tá? E as propriedades dessa substância vão se alterar. Então, eu coloco sal na água, o ponto de ebulição, de congelamento, as pressões dela vão mudar. É o que eu vou explicar agora. Então é o seguinte, a Ana Paula passou isso daqui pra gente como para você, que é esse macetinho aqui, tá? O que acontece? Esse P aqui, ele tem a ver com partícula, tá? Esse V, vapor, osmose, congelamento e aqui, ebulição. O que vai acontecer? Quando você adiciona alguma coisa na solução, então você aumenta aqui o número de partículas, você está colocando sal na água, por exemplo, a pressão de vapor dela vai diminuir, a pressão osmótica vai aumentar, o ponto de congelamento vai diminuir e o ponto de ebulição vai aumentar, tá? Então, para decorar isso daqui, para você, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, assim vai. Beleza? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou você pode decorar um e depois na ordem, tá? Então aqui, primeiro, eu sempre gosto de ver se as coisas fazem sentido. Tipo, pô, se eu estiver colocando sal na água, o ponto de ebulição dela sobe? Sobe. Então, você está fervendo água. Vocês cozinham? Alguém cozinha? Sim. Não ferver uma água é difícil. Aquele miojão. Tá. Tipo, se você... Não, mas tipo, ó, se você tá fervendo água, se você pegar aquela água e jogar sal, ela vai parar de ferver. Certo? Por quê? Porque o ponto de ebulição dela vai aumentar. Então você tem lá uma panela. Essa panela, ela tá com água fervendo e ela tá a 100 graus. Daí você joga sal aqui dentro. O ponto de ebulição dela vai subir para, tipo, sei lá, 105 graus. Então ela vai parar de ferver, porque ela tá a 100 graus, mas ela ferve a 105. Então, tipo, se ela tá fervendo, você taca sal, ela para de ferver na hora. Faz sentido? Então, é isso daqui que a gente vai analisar. Isso aqui eu vou deixar no quadro até eu terminar a propriedade coligativa, porque a gente vai usar em tudo, tá? Uma outra coisa, muito fácil de perceber, tá? Ponto de congelamento. Tá gravando, né? Tá. Ponto de congelamento. Quando você coloca alguma coisa, eu vou usar o exemplo do sal sempre, tá? O ponto de congelamento vai descer. Então, isso é muito fácil de perceber, por exemplo, em rio e mar. Se você for, ó, lá nos Estados Unidos, Canadá, quando você viajou pra lá, tinha algum lago, alguma coisa congelada? Uhum. Uns lagos congelados? Então, o que acontece? O que Eles estão com acontece? sal na calçada pra não congelar. Isso é tesão. Tá. Então, ali, viajou pro Canadá, viu o lago congelado. O lago congelado, ele congela porque o ponto de fusão da água, o ponto de congelamento dela é 0 graus. Então, se você baixa muito a temperatura do que isso, uma água normal vai congelar mais ou menos essa temperatura. Agora, vocês já viram um mar congelar? Não. Só lá pra baixo, né? Muito difícil, né? Baixo. Tipo Ártico, né? Sim. Dá tipo menos 50, daí Não. sim. Mas tipo, em condições normais, assim, sabe? Não. Nada muito extremo. Muito difícil você ver um mar congelar. Por quê? Porque o mar é salgado. Tem sal no mar. Como se tivesse soluto não volátil no mar. Então, você está aumentando aqui o número de partículas nesse mar. O ponto de congelamento dele vai cair. Então, a água congela a 0. Se você soca sal nesse mar, ela vai começar a congelar a menos 5, menos 10, não sei. Mas vai diminuir o ponto de congelamento. Então vai ser muito mais difícil você congelar a água do mar aqui. Agora, a água do rio continua congelando aqui, ó.
Então, para você lembrar desses dois, você pode pensar numa panela com sal, ou você pode pensar, por exemplo, no exemplo do mar e do rio. Deu para entender mais ou menos? Daí, tá? Então aqui, essa aqui eu acho que é a parte mais fácil. Explicar a pressão de vapor e a pressão osmótica, que eu acho que é a partezinha mais difícil, tá? Tem algumas coisas que eu vou falar que não estão completamente certas, e tem outras que eu vou falar que eu não vou entrar muito a fundo e não vou explicar direito. Porque eu acho que não vai precisar, a professora não entrou tão a fundo, e tipo, eu acho que não precisa, vou tentar simplificar mais para vocês entenderem de verdade, tá? Pressão de vapor está na página 60. Essa aqui é bom vocês entrarem no livro ali para tipo, conseguir acompanhar direito. Até aqui foi para todo mundo? Alguma dúvida, qualquer coisa? Não? Mesmo? Criança não. Minha dúvida é só lá nas coisas das regras. Ah, tá. O Nox eu acho mais de boa do que o permitido, sabia? Ah, que é? Ah, não sei. É porque eu acho que o jeito que a Ana Paula explica não é muito... Eu não gosto muito do jeito dela explicar. Mas enfim, Tá tá. falando muito rápido. Não. Mas é que eu não gosto do jeito que ela passa conteúdo, sabe? Não sei. Travou. Não sei, eu não consigo aprender. Ela dá aula errada. Não, É que ensinar o professor. Mas ela é Tem gatinho. que ensinar. vai Se eu pegasse o professor de química, o que ia acontecer? Ah, me dá nota. Porra, tem uns 40 e poucos anos, tá? Inteiro? Entendi. Eu quero ver alguém vendo essa porra, tá ligado? Mostrando pra Thiago professora de Tá gravando, tá? O Thiago não dormiu uma aula de química esse ano. Começa a cara. Vai virar o aluno preferido da professora de química também. Nossa. É o de inglês, vai virar o da de química. Tá de inglês, Thiago? Mas em inglês, eu sou aluno preferido dela. Ah, tá. Achei que você achava a professora preferida de inglês. Que horror. Aí, Tá, ó, lá na página 60, tá? Pressão de vapor de um líquido. Isso aqui eu vou escrever até definição. Não a definição de pressão de vapor, mas uma coisa que a gente precisa saber, tá? Um líquido, ele entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Faltou espaço, mas tá lá. Tá. Então, vamos lá. Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Parece meio abstrato, é mesmo. Meio difícil de pegar à primeira vista, assim. Por isso que eu pedi para vocês entrarem lá no livro, tá? O livro, ele tem um gráfico. Isso aqui é a pressão. Então aqui, 760, ele dá em mg, que é milímetros de mercúrio, é uma unidade de pressão. Foda-se, tá? E daí aqui, ele te dá 3 curvas diferentes, tá bom? E ele te dá... ele dá 3 substâncias, né? Aqui é o éter, aqui álcool e aqui água, tá bom? Então, 760 é a pressão atmosférica normal, tá? É a pressão atmosférica basicamente que a gente está sujeito, tipo na praia, nível do mar, tá? É como se fosse um ATM, 10 elevado a quinta Pascal. É tipo isso daqui, é uma outra unidade de medida de pressão, tá bom? Então, a uma temperatura normal, uma condição de pressão normal, esses aqui são os pontos de ebulição da água, do éter e do álcool, tá? Ele dá essas 3 curvas. Então, voltando lá na frase, tá? Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica. Então, onde está a pressão atmosférica aqui? Essa linha aqui, certo? Então, esses pontos aqui, ó, é quando essas substâncias vão entrar em ebulição. Quanto mais perto do negócio ali, tipo, antes vai ter uma ebulição. É uma temperatura menor. Tipo, mais volátil no caso. ó, esse aqui, bem isso. Vocês conseguem perceber isso de cara perfeito. Isso aqui é minha temperatura, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 40, 70 e 100, tá bom? Não sei se ele dá esses valores aqui. Não, ele dá T1, T2 e T3, mas foda-se, tá? Coloquei em número que eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar.
tem aqui as 3 substâncias, tá? E aqui, se você for ver, esses aqui, vocês conseguem perceber que esse daqui é o ponto onde elas entram em ebulição. Todo mundo. Por quê? Porque é quando ela se iguala à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica fosse menor, eu já vou exemplificar isso, que é onde eu estava desenhando as pirocas ontem. Se a pressão atmosférica for menor, a temperatura que ela vai entrar em ebulição também vai ser menor. Se tipo, a pressão atmosférica tivesse aqui, sei lá, 400, é uma pressão muito menor, você está tipo, muito para cima, por exemplo. A temperatura de ebulição aqui vai ser muito menor. Aqui, menor também, tá? Mas eu já falo disso. Então, isso aqui vocês entenderam mesmo, tá? Então, onde que o éter vai entrar em ebulição? Mais ou menos a 40 graus. Onde que o álcool vai entrar em ebulição? Mais ou menos a 70. Onde que a água vai entrar em ebulição? Mais ou menos assim. Então, voltando aqui na volatilidade, tá? É a facilidade com que a substância tem de virar vapor, certo? Então, aqui, o éter entra em ebulição a 40, o álcool a 70, a água a 100. Qual desses aqui é o mais volátil? Éter. O éter. Consegue enxergar isso, todo mundo? Ele vai entrar em ebulição antes. Porque ele entra em ebulição antes, ele entra em ebulição a 40. O que vai entrar depois é o álcool a 70. Qual que é o menos volátil entre esses aqui? Água. A água, que ela vai entrar em ebulição a 100. Faz sentido isso pra todo mundo? Cara, que esse 760, tipo, é uma bosta, tá ligado? Ah. Você coloca um ATM, ele seja, tipo... Fica mais fácil, né? Mas, tipo, é como tá no livro. Em todos os gráficos, inclusive. Eu vou passar mais ou menos como tá aqui. Se tiver na prova vai estar assim também. Não, tá ligado? Eu ainda É, tô eu um chego pouco na perdido quando eu vou passar as coisas, então, tipo, eu vou... Geralmente, quando eu faço as aulas, eu, tipo, faço um resumo pra mim, decoro e vou seguindo. Aqui não, tô meio perdido ainda, tipo, qual a ordem que eu uso dos bagulho. Então, tipo, eu vou passando uma coisa de cada vez, às vezes eu vou pra algum exercício e falo, putz, esqueceu passar isso daqui, daí eu vou e volto, tá? Enfim, é porque aqui, tipo, a matéria não dá continuidade, sabe? Tipo, são 3 conteúdos, um completamente diferente do outro. Então aqui, é isso, pressão de vapor é isso daqui. Você consegue entender isso mais ou menos? Tá. Então, vai lá na página... Vamos lá na página 62, resolver um, e daí depois vocês vão fazer outro sozinho. Ó, no 1, ele te dá um gráfico, tá? Te dá um gráfico lá na página 62, com 2 curvas, tá? A e B. E daí, o que acontece? Ó, só olhando aquele gráfico ali, você olha a curva A e a curva B. Qual dessas 2 curvas é o líquido mais volátil? A. Consegue enxergar isso? Quid? Sim. Certeza? Tô vendo. Não, eu sei que você tá vendo literalmente enxergando, mas você consegue entender isso? Quanto mais perto daqui, mais volátil. Tipo, tipo, é que você nunca veio aqui, mas tipo, não tem medo de perguntar. Eu tô aqui justamente pra tirar dúvidas. Se você não entendeu alguma coisa, me pergunta. É que eu Nossa, respondo. não, verdade. repete então. Ó, A boca. tá vendo as 2 curvas aqui, ó? Essas curvas aqui? Tá vendo que a curva que tá mais pra cá, ela é a mais volátil? Porque o éter aqui, ó. Esse aqui é o ponto de ebulição das 3, não é? Quando se iguala a pressão atmosférica. Isso você entendeu? Sim. Mesmo? Entendi. Tá. Então, aqui é a temperatura. Então, o éter, a temperatura que ele entra em ebulição, 40. A temperatura que o álcool entra em ebulição, 70. A temperatura que a água entra em ebulição, 100. Então, esse daqui entra em ebulição antes do que essa daqui. Então ele é mais volátil. Ele é mais volátil, porque ele tem maior facilidade para virar vapor. Isso faz sentido? Então, olha lá na 62 agora, aquele gráfico que tem ali. A curva A e B. Qual dessas duas é a mais volátil? A, certeza? Tá escrito aqui. Eu escrevi. Porra, Tá. Thiago. Mas você, Não, você não, por você, entendi. sem olhar o livro do Thiago, você consegue entender isso? Eu consigo, porque ela tá mais pra cá. Então a temperatura dela vai ser menor, né? Faz sentido isso? Faz. A temperatura é o XX, quanto mais pra cá, menor, né? Tá. Então, beleza. Ele te dá 3 afirmativas ali, tá? O líquido B é mais volátil que o líquido A? Não. 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 Consegue ver isso? Tá. 2. A temperatura de ebulição de B será maior do que a de A. Não, tudo é igual. Não, não é igual. Mas Não. tudo é um ATM, não?
de P, né? Não. Aqui também, ó. Tudo é um ATM, mas a temperatura de ebulição delas são A diferentes. temperatura embaixo que é roxa. Ah, tá. Sacou? Então, ó, ele fala, há uma dada pressão. Então a pressão é a mesma, tá? Para todas. Se a pressão é a mesma, mesmo com a pressão sendo a mesma, eu tenho 3 pontos aqui, eles entram em ebulição em temperaturas diferentes. Então, olha lá. A A está mais para cá do que a B. Então a A é mais volátil. Então ela tem mais facilidade de virar vapor. Isso você entende? Então se eu falo que o ponto de ebulição das duas é igual, é uma mentira. Não dá. Se uma tem mais facilidade para virar vapor do que a outra, o ponto de ebulição delas não é igual. Então, aqui, a temperatura de ebulição de B será maior do que a temperatura de ebulição de A. Sim ou não? Certo? E a 3. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com seu vapor terá mais moléculas na fase vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com seu vapor na mesma temperatura. Bizarro, né? Coisa pra caralho. O que ele está dizendo aqui é que ó, o líquido A vai ter mais molécula na fase vapor do que o líquido B. Em qualquer ocasião, o mais volátil sempre vai ter mais molécula em fase vapor, porque ele tem mais facilidade para virar vapor aqui, certo? Então, independente da temperatura, independente da pressão, independente de qualquer coisa, se ele é mais volátil, ele vai ter mais molécula na fase vapor. Então, se os dois estiverem a 100 graus, um vai ter mais molécula na fase vapor do que o outro. Se estiverem a 150, a 200, a 500 graus, o que é mais volátil vai ter mais molécula na fase vapor do que a outra. Isso faz sentido? Então, a 2 e a 3 estão certas, a 1 é errada. Então, ali a certa seria a letra D. Até aqui foi para todo mundo? Justo. Beleza? Nada de dúvida? Não? Tá. Então, faz assim. Página 63, exercício 1. Tenta resolver... Ah, eu já fiz. Eu sei que vocês já fizeram. Mas eu Vocês fiz não. ontem, eu já fiz. Tá bom. Então, vocês que não fizeram ainda, Fiz sozinho. faz isso daqui sozinho, em silêncio. Tenta fazer. Daqui pra Tá. pagar. Nem tem borracha. Eu pago pra eu te fazer. Tem o... Aqui, ó. Na borracha do Rafão. Pausa. Resolvemos o bagulho? Kiwid. A tua A. Qual que é a resposta da tua A? Na líquido X. X, beleza. Tu nunca viu que tá Na sua B, quais que foram as suas respostas? Minha B. Deixa eu explicar por quê. 60 graus. Uhum. Y 100 graus e Z 140 graus. Por que, Cauã? Por quê? Expliquei, porra. Não, por causa que você só pega lá a pressão e junta com a temperatura que está ali embaixo. Justo, Pega justo. Justo aqui. Ah, E a bom. C? E a C 120. Por quê? Porque daí a pressão é 456 e daí você liga com 120, vai ser mais embaixo. Tá. E faz sentido você baixar a pressão e baixar a temperatura de ebulição? Não, Por que não? porque só baixa a pressão. Sim, quando baixa a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Mantém. Não. Essa é a parte tesão da explicação. O resto das suas respostas estão todas certinhas. Você acabou de falar que o ponto de ebulição baixa de 140 para 120, daí agora você falou que não, mas tudo bem. Ó, seguinte, tá? O que acontece? Primeiro, aqui, realmente, tá certinho, é 120 mesmo, tá? Porque a pressão baixa de 760 para 456. Então, a pressão de vapor, o líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, ela vai estar se igualando mais ou menos aqui. E aqui é mais ou menos 120. Eu acho que não está passando bem em cima, mas é mais ou menos isso daí, tá bom? Agora, é uma explicação que eu dei uma vez numa outra aula de física para Rosenau, quando ela me pediu. E, tipo, é um bagulho de tesão. Eu acho muito legal e faz muito sentido, tá? Então, vou dar 2 exemplos aqui. Aqui é o nível do mar, aqui é Curitiba, Pirocas. e aqui é o Everest, tá bom? Vou escrever. Everest, Curitiba e uma cidade a nível do mar. Vou botar Caiobá, tá? Então, vamos lá. Tá gravando, né? Tá. Sim.
Então, tá. Então, o que acontece? Aqui em Caiobá, você tem uma pressão muito grande, porque você tem uma coluna de ar gigantesca aqui em cima de você. Eu Tá. também quero. Então, daí ontem eu desenhei isso daqui pro pessoal que veio de noite, daí a Manu falou assim, desenha um pesão pra falar, uma pressãozona. Daí eu falei, beleza, eu desenhei uma pirocona aqui, uma puta pirocona. Gostou da pirocona? Tá, se identifica? Não, a minha não, não, tenho certeza que é não. mais pequenininha. Bota fé. Também gosto. Então, seguinte, quando você tá aqui em Caiobá, você tem uma puta coluna de pressão em cima de você. Como puta pirocão. Uma pressão gigantesca. Tipo, Você tem uma atmosfera inteira de pressão em cima de você. É o que a gente chama de ATM, uma atmosfera, tá? Então, aqui é onde tem, tipo, se você desconsiderar para baixo do nível do mar, como se isso aqui fosse o nosso limite, é maior pressão, tá? E daí você vai subindo. Se você sobe aqui para Curitiba, que tá ali, vai a uns 800, 900 metros de pressão, de altitude, perdão, você vai ter uma coluna de pressão que continua grande, tá? Mas não tão grande assim quanto a coluna de pressão do nível do mar. Então, a pressão aqui em Curitiba, ela é menor do que a pressão no nível do mar. Faz sentido? Piroca é menor. A piroca é menor. Fica meia bomba. Então, agora, a pressão aqui no Everest, ela é muito menor, é tipo japonês, tá? Se você for comparar ela com Curitiba ou com Caiobá, tá bom? Por quê? Porque a pressão é muito menor. Você tá a uma altitude muito maior, a pressão ela é muito menor, tá? Então, o que acontece? Se eu for, tipo, se eu fosse pegar o ar, peguei o ar, dei um zoom no ar, tá? Esse aqui é o meu zoom. O que vai acontecer com as moléculas que estão aqui, tá? Se você está fazendo muita pressão em cima delas, essas moléculas elas vão estar mais juntinhas aqui, certo? Aqui em Curitiba, tá? Eu faço uma pressão, mas é uma pressão um pouco menor. Então as moléculas elas continuam meio juntas, mas elas estão um pouco mais separadas do que aqui. Agora, aqui no Everest, elas estão uma longe da outra. Elas estão muito espalhadas. Você falou, ar rarefeito, é bem isso, tá? Então, a pressão aqui é muito menor. Aqui embaixo, com uma puta pressão, estou condensando muito essas moléculas. Aqui em cima, a pressão é mais de boa. Então, as moléculas elas estão mais espalhadas uma da outra. Faz sentido? Faz, na minha cabeça faz muito sentido, tá? Então, o que vai acontecer? Para você fazer alguma coisa ferver, a sua ideia é fazer essas moléculas se agitarem, lembra? Temperatura, grau de agitação das moléculas. Você vai fazer essas moléculas se agitarem, ficarem muito agitadas e tipo... Sabe? Espalhar. Então, aqui elas estão muito juntinhas. Então você precisa de uma temperatura muito alta para tipo, quebrar isso e fazer elas se espalharem. Aqui não, elas já estão um pouco mais soltas. Então você vai precisar de uma temperatura menor aqui para fazer elas ebulirem. Então aqui no nível do mar, a água ferve a mais ou menos 100 graus. Aqui em Curitiba, vou chutar, uns 98 graus. Ou lá no Everest, a uns 70 graus eu vou chutar. Tá bom? Então aqui, que nem eu tinha perguntado pro Creed, quando a sua pressão baixa, você tá com menos pressão aqui, faz sentido a temperatura de ebulição ser menor? Faz. Ficou melhor? Mais claro? Bem melhor. Então, é isso, tá? Por isso que, por exemplo, a seleção vai jogar bola lá em La Paz, na Bolívia. É uns 3.000 metros de altitude lá. Eles sentem muita dificuldade para respirar. Por quê? Porque o ar, as moléculas de ar, de oxigênio, elas estão mais soltas. É mais difícil para você ir pegando essas moléculas e respirar. Quando o cara vai subir o Everest, ele tem que subir de cilindro de oxigênio. Por quê? Porque o ar é muito rarefeito, essas moléculas elas estão muito espalhadas. Então é difícil de você pegar elas e respirar. Quando vai jogar bola lá em cima, tem menos resistência do ar. As moléculas elas são mais espalhadas, tem menos resistência do ar. Então a bola vai correr mais. Você dá um chute, a bola vai pro caralho. Você vai jogar bola aqui a nível do mar, você tem uma resistência muito maior. Faz sentido? Então quando vai jogar bola lá na Bolívia, lá em La Paz, você dá um chutinho. Por isso que time lá de cima, a gente já... Todo mundo aqui apanhou muito pra time lá de cima. Os caras, tipo, cortam a bola pro meio, chutam no gol, a bola corre pra caralho, porque não tem resistência nenhuma quase. Os caras vêm aqui e fazem a mesma coisa, a bola para.
sabe? Então é isso. Ficou melhor? Fez mais sentido? Fez. É isso. Se você quiser ligar isso... Ah, se bem que foda-se, tá? E o Então- hehehe? É Nox. É depois. Tá? Calma. Entenderam isso aqui de verdade, mano? Eu não achei que eu... Mas assim, ela não falou nada na revisão dela. Não, sei que ela não falou, mas é uma explicação tesão de dar. E demora tipo 5 minutos. Ele gosta de dar. Eu gosto de dar. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para conteúdo de verdade mesmo. Tá? Vou apagar isso daí. Continua sendo propriedade coligativa, só vou apagar para ter espaço, tá? Isso daqui. Essas 4 aqui, elas têm nomes diferentes, tá bom? Então, a ebulição, a gente vai chamar ela como ebulioscopia. Tá? Faz sentido o nome, né? Ebulição, ebulioscopia. Congelamento, crioscopia. Alguém viu The 100? Eu. Sério? Tô vendo agora. Sério? Tesão. Você chegou na parte que os caras congelam em soro criogênico lá? Os corpos? Tá, então não vou te dar spoiler. Enfim. Tá, foda-se. Fudeu o meu exemplo. Aqui, osmose. Osmoscopia. E a única mais bizarra aqui é a pressão de vapor, que é tonoscopia. O resto faz sentido mais ou menos os nomes, né? Ebulição, ebulioscopia, congelamento, crioscopia, osmose, osmoscopia, vapor, foda-se, ou tonoscopia. Não faz sentido, mas tipo, é o único mais bizarro. Tem que saber Então, esses nomes, hein? Tem. Por quê? Porque esse, velho, que a prova Eu cobra. peguei a visão agora. Ó, o que tinha isso aqui? Tonoscopia. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor em razão da adição de um soluto não volátil, Ah, tá. tá? Então, eu vou falar que isso aqui é sal, tá? Sal seria o soluto não volátil, tá? Então aqui, nossa, parênteses mal feito, né? Continua. Então, tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor em razão da adição de um soluto não volátil. Sal, por exemplo, tá? Osmoscopia é o aumento da pressão osmótica em razão da adição de um soluto não volátil. Crioscopia, a diminuição da temperatura de congelamento em razão da adição de um soluto não volátil. Ebulição, ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição em razão da adição de um soluto não volátil. Beleza? É isso. É só isso. Então, a ebulioscopia aumenta a temperatura de ebulição porque você botou sal na água, por exemplo. Aqui diminui, lembrar, tipo, eu gosto de lembrar por exemplo, assim, sabe? Isso que é, tipo, legal de algumas matérias, tipo, física, química, você consegue pensar no dia a dia, tá? Então, ebulioscopia aumenta a temperatura de ebulição. Se você colocar sal na água, vai aumentar a temperatura de ebulição. Congelamento. Se você botar sal na água, vai diminuir a temperatura de congelamento. Lembrar do exemplo, tipo, de água e rio, por exemplo. Tá bom? Isso aqui fica claro, mais ou menos, pra vocês? Tá. A última que eu tenho que passar pra vocês. Osmose. Pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão para que não aconteça osmose. Tá, e o que é osmose? Tá? Osmose é a passagem de líquido, a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Passagem aqui, mano. Como assim? Oi? Passagem aqui. É de líquido do meio menos para o mais concentrado. Ah, é tipo o bagulho lá de biologia, Sim, é exatamente isso. que você passa De transporte por membrana da célula? isso aí. Exatamente. Aqui também tem a mesma coisa. Aqui na osmose, tá? A gente trabalha com um negócio que chama MSP. Só que é membrana semipermeável. É tipo o bagulho da célula. Tipo uma membrana, sabe? O que é uma membrana semipermeável? O que é permeabilidade? É tipo... Passar líquido. Tá? Tipo um solo que é impermeável, não entra água. O que é permeável, passa água. Então, permeável, passa água. Semipermeável, mais ou menos passa água. Tá? Então, osmose. Passagem do meio menos para o
mais concentrado. Tá. Passagem do meio menos para o mais concentrado. Então, por exemplo, tá? Se eu coloco sal numa alface, o que vai acontecer? Vai ficar saudável. Ok, Vai beleza. na salada, né? Você não está errado. O que mais que vai acontecer com a alface, além de ficar salgada? Vai ter sal em cima da alface. Ela vai murchar, Ah, tá. tá? Por quê? Porque o sal seria o meio mais concentrado, certo? Então, vai ter passagem de água da alface para o sal. Da água da alface para o sal. A alface vai perder água para o sal. Passagem do meio menos para o mais... Vou trocar vocês daqui a pouco. Passagem do meio menos para o mais concentrado. Isso faz sentido? Mesmo? Sim. Basicamente é isso, tá? Eu vou fazer exemplo do livro, que talvez fique um pouco mais claro, ao contrário da cor do Thiago, para vocês entenderem, tá? Uma coisa que faltou eu falar para vocês é meio hiper e isotônico. Hipotônico. Hipo, tipo, Isso quando parece você nome de suplemento, né? É tipo muito tem... tônico. tipo Gatorade, isotônico. Ah, tá. Toma. Tem a ver. Hipotônico. Quando você tem tipo, hipotermia, a tua temperatura está muito baixa. Então, meio hipotônico, a pressão osmótica é mais baixa. Se é o meio hipertônico, hiper de mais alto, maior, mais grande, tá? Yes. É uma pressão osmótica mais alta, maior, tá? Isotônica é quando está mais ou menos equilibrado. Então, você tem lá Gatorade. Isotônica é quando você tem um equilíbrio. Quando você bebe isotônico, acho que até tem aqui, ó. Isotônicos que tomamos após atividades físicas são feitos de acordo com as médias de concentração dos sais minerais em nosso corpo. Dessa forma, buscam ser isotônicos ao meio corporal. Então, ela tenta equilibrar o nosso meio, tenta equilibrar. Tipo, você bebe, ela vai tentar equilibrar os nossos sais ali. Tipo, a célula com o meio, o corpo com o meio. Faz sentido? Mais ou menos? Tá. Abre lá na 68. Eu acho que 68 é importantinho de fazer, tá? Top. Vamos fazer a 6 agora, da 68. Essa daqui. Tá? Ai, mas já tá feito. Eu sei. Faz de volta. Ou pelo menos me acompanha. Beleza? Porque você não foi o primeiro que falou. Ontem tiveram umas 5 pessoas que a cada exercício que eu falava, ai, mas já tá feito. Eu sei que já tá feito, era pra tá feito. Tô fazendo de volta, revisar o bagulho. Esse conteúdo eu passei já também. A professora passou. Ai, mas já passaram o conteúdo. Eu sei que você tá aqui, então. Desabafa comigo, aqui é um espaço seguro. É um espaço seguro? Aqui é um espaço pra falar. Confortável? Ô, Tá bom, depois eu falo com você. tá bom. Mais privado. Ah, mas a minha tá feita, já tá só pra... Tá. Só pra te avisar. Não sei se eu vou dar. Só pra ver. Tá, fechou. Ó, então, a 6. O que acontece? Ele te dá 3 ali, ebulioscopia, osmometria e crioscopia. Ele te dá 3 afirmativas. Você tem que ligar uma com a outra. Então, a primeira coisa que eu fiz para resolver a questão foi escrever do lado. O que é cada uma. Então, ebulioscopia tem a ver com ebulição. Aumento do ponto de ebulição. Osmometria, o que tem a ver com osmose, com pressão osmótica. Tá? E a 3, a crioscopia, tem a ver com ponto de congelamento, diminuição do ponto de congelamento. Então, aqui, lá na coluna B, a primeira que ele fala: ao se adicionar etileno glicol à água dos radiadores dos carros, evita-se o congelamento em países que nevam. Tá? Então, vamos lá. Etileno glicol é tipo um líquido para você pôr no radiador. Líquido do radiador. Aqui no Brasil não precisa, mas tipo, em país que faz muito frio, que neva, que bate menos 5, menos 10, menos 20 graus, você coloca aquele líquidozinho para o radiador não congelar. Adiciona aqui um soluto não volátil, para quê? Para baixar a temperatura de congelamento daquilo ali. Meu amigo que sabe bastante de carro aqui, o que é um radiador de um carro? Só porque ele é sujo de braço? Pior que não vai ser Tem essa uma pergunta. definição pra ser amigo. Não? Tá. E se o radiador de um carro congelar?
Daí Não Fudeu, anda, né? não anda, tá? Então eles colocam isso para não congelar o radiador do carro, tá? Então, soluto não volátil vai baixar o ponto de congelamento. Se antes congelava a 0, vai congelar a -5, -10, -20. Beleza? Então, o que seria esse estudo aqui? Crioscopia. Tem a ver com abaixar o ponto de congelamento. Faz sentido? A outra. Ao se adicionar sal de cozinha à água fervente, observa-se o cessar da fervura. O que é isso? Ele está colocando aqui um sal, que é um soluto não volátil, e o que acontece com o ponto de ebulição dela? Aumenta. Então vai parar de ferver. O que é isso? Ebullioscopia. Tá? E a 2. Osmometria é a que sobrou, mas resolvendo, né? Ao colocar ameixas secas em água, com o tempo nota-se que as ameixas incham. É a passagem do meio menos para o mais concentrado. Então vai entrar água na ameixa, ela vai inchar. Faz sentido? Então, osmoscopia. Aqui foi para todo mundo? Tá. Tá indo rápido até. Vamos fazer... Vamos fazer a 5 dessa página mesmo. Inox. Ah, que eu vou passar depois. Ah, tá. É só isso? Afobado. Então, continuando ali, na 5, tá? Ele fala que ele dá... ele tem, tipo, duas soluções. A primeira, com água pura, e a segunda, com água e sal, tá? Então, a solução com água e sal. Faz sentido que ela vai ter um ponto de ebulição maior, um ponto de congelamento menor, assim por diante? Tá na 5? Sim. Vocês entendem isso? Sim. Então, Água com sal, né? É. Ah, tá. na real, tenta resolver essa daqui sozinho. Nas outras duas turmas eu, tipo, fiz. Tenta resolver sozinho, eu acho que vai, tá? Vou pausar. Não mesmo? Não. De verdade? Tá. Então, Eu sei que é 34 só. não. Ai, agora O livro sabe que é 34, né? Tá. O resto vocês conseguiram mandar na boa? Deu 34 de vocês? Ô, louco, tá cheio de água. Tá. Então, vamos lá. Ele te dá Foi a duas... parte mais difícil. Ó, ele te dá duas soluções, tá? Então, calma. Você tem água pura e você tem... Calma. Tá? Depois eu conto essa história pra vocês quando não estiver gravando. Nossa, não tem ideia. Daí eu conto essa história. Oi, calma lá. É que. Não, tem. Ah, não, agora vai ter que estar Tem que falando. contar a história. Eu tava aí, eu queria intervalo. Eu Daqui gosto a pouco eu pauso e conto essa história. Tá, então vamos lá. Ele te dá, no enunciado, duas soluções. A primeira, com água pura. A segunda, água com sal. Dessas aqui, qual que é a substância mais volátil? Dessas aqui, qual que é a substância mais volátil? Oi? Tá, entre essas aqui, qual é a substância mais volátil? Água pura. Vocês conseguem entender isso? Água pura, tá? Que porra de Então, feijão vamos puro, lá. moleque? Meia hora que feijão puro. Eu não sei, ele não conhece a música do Lula lá. References. Ah, porra. Faltou a voz. Ó, então, a água pura aqui, ela é mais volátil. O ponto de ebulição dela é menor. Então, se você olha lá no gráfico, qual que é o gráfico que tem a curva da substância mais volátil? A. Então, essa aqui é a B. Ah, eu não souber identificar isso ainda. Foda-se. Você vai ter que saber. Posso ir falar aqui em casa? Hashtag chega em casa. Anotou a placa? O trem já saiu da estação. Pô, pior que a gente me ouviu falando um negócio macio, velho. Que acho que eu vou pro Juliano amanhã, velho. Foda-se. Mentira. Tiago, eu vi seu carro na rua. Tipo, o Juliano. É verdade, você tirou foto. Eu falei assim, Sim. o Juliano. Eu queria buzinar, minha mãe não Nossa, eu deixou. fiz alguma merda. Aí eu peguei e falei assim pro moleque do lado assim. Aparentemente não é só o braço que não funciona. Aí ele pegou ele pra mim e falou assim: boa! Bom aluno você, sua vergonha. Ela te odeia, velho. Ela te esculacha. Eu sei, né? Eu sei, mano. Você e o Tavares, mano. Tá. Ela olhou pro livro e falou assim: é uma perda. Show de bola. Eu já dou intervalo nessa conversa. Vai. Então vamos lá. Como que você faz pra saber o que é o qual? Tipo, você tem o gráfico, tá? A substância que tiver mais pra cá
mais pra esquerdinha, mais feijão puro, ela é a mais volátil. Fechou? Isso você consegue identificar na boa no gráfico? Tá. Então, o que rola, tá? Você tem que ver ali, ó, água pura e água com sal. Qual dessas aqui tem um ponto de ebulição menor? Água pura. Porque se eu coloco sal, vai aumentar o ponto de ebulição. Isso faz sentido? Tá. Então, o que acontece aqui? A mais volátil vai ser a água pura, porque o ponto de ebulição dela é menor. Ela vai entrar em ebulição tipo a 100 graus e aqui vai entrar a 105, por exemplo. Tá bom? Então, a gente vai pro gráfico. Qual das duas linhas ali tem o gráfico da mais volátil? A A é mais volátil que a água pura e a B é menos volátil que a água com sal. Isso faz sentido? Melhorou? Certeza? Tá. Então vamos lá. A primeira afirmativa que ele dá. A curva correspondente à solução de sal de cozinha em água é representada pela letra A. Não. A é água pura, a gente acabou de falar isso. Então A1 está errado. A2. A temperatura de ebulição da água utilizada para cozinhar a batata, que é a solução de sal de cozinha em água, será maior do que a temperatura de ebulição da água pura. Então, com calma. Temperatura de ebulição da água com sal vai ser maior do que a temperatura de ebulição da água pura? Sim. Sim. Olha aqui. A solução de água com sal, a temperatura de ebulição disso daqui é maior do que essa, né? Você colocou sal, aumentou o ponto de ebulição. Agora tem luz. Eu ficava contando quantas tinha queimado. Eu troquei essas lâmpadas. É que aquela ali... Queimou uma aqui, ó. Não Tá queimou. sem. É que aquele bulbo não tá funcionando. Que nem eu. Então o negócio dentro eu tenho que tirar com alicate depois. Enfim. Cara, contou a missão dele. Tá? Então a 2 tá certo. Tá bom? Você coloca alguma coisa aqui, coloca alguma coisa no líquido, bota uma balinha ali, o ponto de ebulição vai subir. Beleza? A 4. O abaixamento da pressão de vapor de propriedades coligativas que independem da concentração do soluto. Cara, eu não falei isso pra vocês, mas é um pouquinho óbvio, mas eu vou falar, tá? Aumentar a quantidade de partícula, isso aqui também pode ser íon, ou isso aqui também pode ser concentração, tá bom? Como assim? Cara, se eu tenho uma panela, O que é um íon? Não sei também. já vou falar disso contigo, porque você ficou por estudar isso depois, né? Mas é tipo o bagulhinho que tem carga. Tem a ver com Sabe cátion bagulho e que tem ânion? carga? Tem. É porque o íon é tipo o nome do negócio como geral. Cátion é quando é positivo, o ânion é quando é negativo, tá? Mas íon, tipo, é os dois juntos. É tipo o nome geral, assim. Tem O íon é quando tem a carga. Tem o humano, tem o preto e tem o branco. Exatamente. Exatamente. É o puta raciocínio dele. Verdade. Humano é a No coisa. caso, Tem você é preto o e branco. negativo. Então você seria tipo o A luz tem uma analogia bem boa. Beleza? Bem boa. Manda demais, Mandou Boa. muito. Manda demais. Beleza? Então é isso. Então aqui, essa partícula aqui, a gente também pode usar ela como sinônimo de concentração. Como assim? Se eu botar uma pitadinha de sal ou 1 kg de sal numa panela, faz sentido que o efeito vai ser diferente? Se a concentração de alguma coisa for maior, o efeito que ela vai ter aqui também vai ser maior. Então, se eu colocar uma quantidade menor ou maior, vai ter um efeito maior ou menor. Se eu colocar uma concentração maior, o efeito disso aqui vai ser maior. Faz sentido? Diz que sim. Beleza? Sim. Tá? Então, ele está dizendo que essas propriedades aqui, na 4, independem da concentração. Claro que dependem. Se for mais concentrado, vai ter mais efeito. Se for menos concentrado, vai ter menos efeito. A 8, a magnitude independe da quantidade de sal de cozinha. Porra, de volta, se eu colocar 1 grama de sal ou 1 quilo de sal numa panela, vai ter um efeito diferente. Beleza? Agora para 16. O ponto C corresponde à pressão de vapor da solução de sal de cozinha em água na temperatura T1. O que vocês vão fazer? Vocês vão achar o ponto C, vocês vão achar o ponto T1, tipo batalha naval. Acha o ponto C, acha o ponto T1 e cruza ele. Em qual linha que ele está dando? Na A é sal de... A é sal de cozinha? Não, é o líquido puro. Então, a 16 está errado. Fez sentido? A 32. A quantidade de moléculas em fase gasosa presentes em temperatura ambiente na solução de sal de cozinha é menor a 25 do que a 90 graus. Traduzindo o que ele falou aqui, é tipo...
cara, se você tem um bagulho a 25 graus e outro a 90, o negócio a 90 vai ter mais molécula em fase gasosa do que a de 25? Sim. 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 Quanto maior for a temperatura daquilo ali, maior a presença de molécula em fase gasosa. Faz sentido? Então é isso. A certa é a 2 é a 32, soma dá 34, como o livro apontou bem ali. Beleza? Foi a 5, foi a 6. Eu vou colocar... Deixa eu pensar. Eu vou pra 8, e daí eu acho que... Dá 70, a Ana Paula disse que fazer a 2 é a 5. 2 é 5, né? Tô vendo isso agora. Tá, mentira. Vamos pular 8, vamos direto pra 2, porque isso aqui eu tenho que ensinar um bagulho novo pra vocês, daqui a pouco vocês vão começar a se desconcentrar já. Que hora que é, Paz? Oi? Deve ser umas 4. 4h30 quase. Que horas tem aqui? Ih, não, então já pulo pra lá. Esse pau já tem que vazar. Que horas? Já vai com, né? Já vai com o bagulho. Pega isso daqui pelo menos, que você Tu quer vai entender. pegar, né, Pilotinho? Onde você vai? Esses atletas de vôlei. Tá, então, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês aqui de concentração? Quanto maior for a concentração de alguma coisa, maior o efeito que vai ter aqui, certo? Tá, beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, NaCl a 0,5 mol litro e NaCl a 0,2 mol litro, qual dessas aqui vai ter um efeito maior? Essa daqui, 0,5, porque ela é mais concentrada. Beleza? Só que o que acontece? Isso aqui a gente já está analisando a mesma substância. Quando a gente tem substâncias diferentes, tipo um sal, Cala a boca, mano. quando a gente tem substâncias diferentes, fazendo a 70 a número 2, tá? Quando eu faço, analisando substâncias diferentes, então sais diferentes, a gente vai ter que fazer a dissociação desses sais, tá bom? E daí a gente vai ver a concentração dele de verdade. Então, aqui na 2, ele te dá vários negócios diferentes. Ele te dá CaCl2 a 0,2 mol litro, ele te dá KOH Aquilo que eu tava perguntando pra você na aula, né? a 0,2 litro, aqui C6H12O6, que é glicose, a 0,2 mol litro, e K2SO4 a 0,5 mol litro. E daí, ele quer saber aqui qual que vai ter o maior efeito, qual dessas aqui é realmente mais concentrada, tá? O que a gente vai analisar? A gente vai cortar esse sal no meio para ver o número de moléculas, o número de íons que isso aí vai soltar, tá? E daí sim a gente vai conseguir ver, tá? Qual que é a concentração real daquilo, beleza? Então aqui, como que a gente vai fazer para fazer essa dissociação de sal? E aqui eu não vou fazer essa dissociação do jeito certo, porque a gente não precisa se preocupar com carga, a gente só precisa se preocupar com a quantidade. Nessa prova, nessa questão, a gente só precisa se preocupar com quantidade, beleza? Então o que eu vou fazer? Esse sal aqui, eu vou cortar ele no meio, beleza? Corto esse sal no meio, ele vai virar Ca mais foda-se a carga, mais Cl menos. Agora, Baby, oi. eu ainda não entendi, tipo, quando é que vai, tipo, tá, ele vai virar CaCl menos, mas quando é que ele não vai virar? Tipo, Quando na não glicose eu sei que ele liberar- não vai virar, mas, tipo, eu sei isso de cor, porque ela fez isso hoje na aula, mas eu não sei. Tu lembra de ligação covalente iônica? Não, tá. Ligação covalente é quando você tem aqui os teus elétrons, tá? Mas eu tenho que saber se é uma ligação covalente ou... Não, mas é porque isso aqui é pra você explicar. Se você não quer só aceitar, eu te explico assim. Isso aqui, o que acontece? Acontece aqui um compartilhamento de elétrons. Todos eles querem ficar com 8 na última camada, que é a camada de valência, certo? É. Pra ficar estáveis.
Então eles vão fazer essa ligação assim. O carbono tem 4. Ele vai pegar mais 2 aqui desse oxigênio, mais 2 aqui desse Ele não oxigênio. vai roubar, ele só vai compartilhar. Ele só vai compartilhar, sim. Todo mundo quer dar. Então, ele vai ficar aqui com É 8. sério, não. Certo? Não pode olhar com essa cara. Ele quer ficar com 8. Todo mundo quer receber, na real, né? Ah, mas consequentemente ele dá. Sim. Por Mas que eles que querem quer ficar receber. com 8? É pra ficar estável. Tipo, a última Como capa. sabe isso? Oi? Como sabe isso? É a regra da vida. Lembra do. Que é química. Como é que chama? É o bagulho no nono. Oi? Como é que chama? 1S2, 2S2. Ah, tá. É. Só pra Distribuição Eles eletrônica. fazem sexo, pode dar filho. Distribuição eletrônica. Aí tinha Camara e Valência, que era Uhum. 8. É, exatamente. Ah, tá. Depois, se quiser, eu entro nisso, mas é porque, tipo, aqui a gente não precisa... Tá, beleza. Então, o oxigênio, ele tem 6, ele quer ficar com 8. Então, ele pega mais 2 do carbono. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma ligação covalente. Ligação covalente não conduz eletricidade. É isso, tá? O que é ligação covalente? Mas o que isso tem a ver com Quando- o bagulho? Você foi perguntar, É né? justamente isso. Nossa. Você tem aqui a metal. Não sei se você vai lembrar da frasezinha lá do fui ontem no Clube Brasil porque e só sabe essa comi bomba? puta holandesa. Lembra dessa porra? Tá, pega sério. Então, pra você ver os ametais. Fui ontem no Clube Brasil e só comi puta holandesa. Vamos lá. O oxigênio, ametal, carbono, ametal. É isso, tá? Hidrogênio aqui nesse caso também da glicose, tudo ametal. Então, é uma ligação de ametal com ametal. É uma ligação covalente. Esse tipo de ligação não conduz eletricidade. Daí, tipo, ele não compartilha porra nenhuma. Não, ele compartilha. Mas ele não conduz a eletricidade. Agora, numa ligação iônica, que é isso daqui, Tá, então uma ele vai passar íon e a outra não vai passar íon. isso. E qual que passa íon e qual que não passa? Então, você tem uma ligação aqui iônica. A ligação iônica ela é uma ligação de um ametal com um metal. Beleza? Então, você tem aqui um ametal com um metal, eles se ligam, que é esse caso aqui, um ametal. Ó, o Cl é um ametal, não é? Ametal com metal. O Ca está lá na segunda coluna da tabela periódica, família 2A, alcalinos terrosos. Isso daqui é um metal. O Cl é um ametal. Então, ametal com metal, ligação iônica. Ligação iônica libera íon em solução aquosa. Ou seja, se você meter isso daqui na água, vai liberar íon. Se você meter isso daqui na água, não vai liberar íon. A explicação é essa? Talvez seja Mas mais como é fácil aceitar. Mas como é que eu vou... Eu não entendi como é que eu vou... Sei lá, se não me desse nenhum desses aí, se me desse um que eu não conhecesse, como é que eu ia saber? Você tem uma tabela periódica na prova. Então você sabe o que é metal Sei. e você sabe o que são os ametais. O metal não é aquele que você escreveu do foda-se hoje pra mim? Oi? O metal não é o do foda-se? É meu. Perdão. As do meio, aqueles ali são metais de transição. Também é metal. Mas, por exemplo, as duas primeiras famílias. É metal? Metal alcalino e metal alcalino terroso. Ah, É metal. Tá. Então, se você olha lá na tabela, Ca, porra, você conhece. O Cl, tá aqui, ó, é a metal. Então você sabe que é uma ligação iônica. Um metal com um metal. É assim que você vai saber se libera íon ou não. mas o hidrogênio ali da glicose também é metal. Daí. Não, não é metal. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Mas não tá a família 1A? É, mas é uma exceção. Ah, puta, não tá assim, velho. Você que pediu a explicação. Cara, que química Thiago, do caralho. aceita. É que esses aí, tipo. Hidrogênio Tá, não. Hidrogênio é um... Não. Ah, isso é um metal. Qual mais que é exceção? Oi? Qual mais que é exceção? Não tem exceção, tipo... Quer dizer, tem, mas não é pra isso. Thiago, Mas olha aqui. Isso Tá vendo aqui? Não é, velho. CaCl, inclusive, velho. CaCl, KOH, K2SO4, tudo isso daqui é sal. Isso daqui é um bagulho que você sempre vê, sempre repete, que é glicose. C6H12O6. Sim. É glicose, sempre Entendeu? coisa. Se você meter açúcar na água, não vai conduzir eletricidade. Não libera íon em solução aquosa. Beleza? Tá bom. É só isso. Melhor aceitar. Fale. Por que um é mais e um é menos? Aonde? Ca mais, Cl menos. Ah, porque escorrega a carga. Escorrega a carga pra É escorrega porque, aí você dentro. quer que eu entre na explicação Não. de verdade? Não. É Tá, porque mas eles vão se ligar. Então, Sim, sim. um vai... Ó, isso Mas aqui... o bagulho- Calma. Ó, essa parte é fácil. É uma ligação iônica.
Então, um vai dar e outro vai receber. O que dá fica positivo. O que recebe... É sempre E o como primeiro? sabe? Oi? É tipo, Sim, no o Caio, primeiro ó, aqui sempre... vai o ser primeiro é K sempre mais e positivo. O menos? É. Só sabia disso, entendi. Sim. Então, pra resolver isso aí não é só fazer, tipo, desescorrega? É. Só isso? Sim. Tá. E a sacarose ali, tipo, é o único que não tem metal, daí é... Não é eu. Então não vai liberar ele. É aquele 2 ali Então, pra algum lugar, né? saindo, é o que eu ia fazer. Então, voltando agora, toda a explicação, que eu acho que é mais fácil aceitar, tem algumas coisas que você precisa, tipo, só saber, porque sim, tá? A gente vai só dar uma balanceada nisso daqui. Quantos CAs eu tenho? Quantos CAs eu tenho? Quantos CLs eu tenho? Quantos CLs eu tenho? Então aqui eu tenho um íon, aqui eu tenho mais 2 íons, beleza? Então, se isso daqui, isso aqui é 1, né? Então, 1 é 0,2. 1 aqui, 0,2. 2 aqui, 0,4. Então, tenho 3 íons aqui. Qual é a concentração disso daqui? 0,6 mol litro. Sacou? KOH. A gente vai fazer a mesma coisa. Esquece as cargas, tá bom? Não vou trabalhar com as cargas. A gente não precisa saber as cargas agora. É só a quantidade, tá bom? Então, KOH. O que eu vou fazer? Cortar ele no meio. Então, o que é isso daqui? K mais OH menos. Tá? Vamos ver as quantidades. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. 0,2, 0,2, 0,2. Igual 0,4 mol litro. Glicose. O que é o igual ali depois? Qual que é o nome? Tipo, o resultado. Qual que é? Não. Concentração. É a concentração do bagulho. Ah, tá. Tá? Porque ele vai liberar íon. Você bota em água, ele libera íon. Então, se liberar íon, é tipo, aumenta isso daqui. Mais ainda, tá? A glicose, qual que é a concentração dela? 0,2. Ela continua normal. Ela não vai liberar íon. Então, ela não vai aumentar. Continua normal. Eu acabei de dar a explicação. Ah, tá. Tipo, ó, a concentração dela é 0,2. O enunciado dá. Ela continua 0,2. Ela não muda. Só vai liberar íon se tiver metal, entendeu? Tipo, Ah, tá. esse negócio de Não Metal dá com pra pensar, metal. tipo, se for muito É, grande, exatamente. não faz nada? Tipo, assim, Não, porque daí você vai, tipo, uns K2CR2O7. É um sal, vai liberar íon. Thiago, não vai cair na minha. Não, vai cair, tipo, isso aí que tá 7, passando. cara. Só se você for pra química em específico. Tá, ó. Só que você é tipo uma cofeta. Então, isso daqui vai continuar normal. Agora, o K2SO4, o que eu vou fazer com ele? Corta no meio. Então, K mais SO4 menos. Se fosse acertar carga, pega, desescorrega, bota lá, menos 2. Enfim, tá? Não quero ver carga. Pra mim, não interessa ver carga agora. esse 2 ele saiu do Kali, né? Tá, sim. E Tá. por que o 4 não vai pro K? O K não é carga fixa? Como a gente sabe? Tem sabendo, Nox, né? sabendo, a regra, é A gente exceção. ainda não, a gente ainda não viu o Nox, A mente tá? do palhaço Mas tá se com- vocês forem ver lá a tabela periódica, tem lá a porra da tabela, a primeira coluna aqui, que é a 1A, é alcalinos terrosos. Todos aqui tem carga mais 1, tá bom? Tá, mas o que isso tem a ver? O A SO4 carga do nunca carro vai ser- é por causa disso, né? É o sulfatinho, lembra que ela falou do sulfatinho? É, o sulfatinho. O sulfatinho sempre tem carga menos 2. Pensa que tá entre parênteses Tá bom. ali. Ali é um, entendeu? No Mas sulfatinho é tipo um sulfato. Você tá. É um exemplo bom. Ó, você tem SO4. Isso aqui é uma molécula, tipo, isso aqui é um sulfato. 2 sulfatos, 3 sulfatos. 1 SO4, 2 SO4, 3 SO4. Então aqui, SO4 é como se a gente tivesse 1 SO4 aqui. Se fosse pra ter 2 SO4. Beleza? É uma molécula só, grudada, junta. No SO4, tipo, nunca vai Beleza? subir Tá. 4. Tá, o 4 fica. Só vai Então, subir outro número. Vamos lá, de volta. Se tiver entre Esquece parênteses, a Esse carga. 4 é broxa. Isso. Não, a gente não precisa ver carga aqui. Pra mim não interessa a carga. Tá. Eu preciso saber que ela existe. A carga tá ali? Sim, ela existe. Qual que é?
mais 1, mais 2, mais 345. Foda-se, não ligo. Eu só quero ver a quantidade. Para esse exercício, para isso aqui em específico, eu só quero ver a quantidade. Beleza? Então, quantos casos eu tenho desse lado? 2. Quantos casos eu tenho aqui? 2. Quantos SO4 eu tenho aqui? 4? Não fode. Eu errei. Um aqui. Beleza? Pegaram isso? Sim. Mesmo? Tá. Então, se minha concentração é 0,5 aqui. Aqui é 1, né? Seria 1K2 SO4. Aqui, para 2, quanto que eu tenho? 0,4. 0,5, né? 0,5. Ah, tá. Não tinha visto isso. Aqui, né? 2 aqui dá quanto? 10. 1,0, né? 1. Umzinho. Aí, boa. E aqui 0,5. 0,5. 1,5. Tá? Então, a soma disso daqui, 1,5 mol litro. Pegaram isso? Deixa eu perguntar uma coisa antes de ir embora. Certeza? Só as partes do Deixa eu perguntar uma coisa antes de ir embora. Enfim, mas é chato, não tem muito o que fazer. Não fui eu que inventei a matéria. Mas tá aqui, tá? Então vamos lá. Qual desses é o mais concentrado de todos? O sulfatinho. Esse aqui, o K2 é só 4. Será? Né? Então, em ordem. Esse e esse. Beleza? Então, indo lá para a resolução do livro, olhando as alternativas, tá? A letra A. Todas as soluções entram em ebulição à mesma temperatura. Não. Não. Pô, é como se eu estivesse aumentando aqui, ó. Em umas está mais concentrado, outras menos concentrado. Então, o ponto de ebulição vai ser diferente. Beleza? A B. Por liberar íons em solução aquosa. A solução de glicose apresenta menor pressão máxima de vapor. Thiago. Por liberar íons em solução aquosa. A solução de glicose apresenta menor pressão máxima de vapor. E aí, pai? Confundiu essas palavras aí. Glicose libera íon em solução aquosa? Não, mas aí sim. Não. Então a B está errada. Beleza? Desgraça. Agora vamos para C. A solução de sulfato de potássio, que é isso daqui, K2SO4, apresenta os efeitos coligativos mais intensos devido à grande quantidade de íons dissociados em solução aquosa. Ô, Thiago. Sim, verdade. Ela é a mais concentrada, que mais vai ter íon aqui. Então vai ter os maiores efeitos. Então, AD, todas as soluções se solidificam à mesma temperatura? Não, tem diferença de concentração aqui entre elas. Não pode ser, tá? Uma é mais aqui e menos. Como é que você vê se ela é eletrolítica? Se ela libera Se íon. ela libera... Se ela conduz eletricidade, se ela libera um íon, solução aquosa. E não é. Tá? Ela só- Então, com exceção da solução 1, as soluções 2, 3 e 4 são eletrolíticas? Não. Não, a 3 não é eletrolítica, que é glicose. Não Ah, conduz beleza. eletricidade em solução aquosa. Beleza? Medindo o papel. Entenderam isso? Quanto tempo tem ali? 1h02. Melhor. Tá. Vamos parar um pouco, porque senão não vai mais a boa. Daí depois eu faço Quantas horas assim, tu vai? e daí a gente vai pra A nós. história tava. Pô, Eu vou pausar aqui, eu vou pausar.